Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma Universidade Wietzler. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as penalidades na fatura de energia e como a gente pode resolver elas aqui dentro do Grupo Wietzler. Forte abraço! Certo, pessoal, vamos lá então para mais uma Universidade Wietzler. Hoje um assunto de um cunho um pouquinho mais comercial. A gente está falando sobre as penalidades na fatura de energia. Bom, mas espera lá, eu estou usando energia elétrica, né? Um consumidor de alta tensão está utilizando energia elétrica e está sendo penalizado de alguma forma? Que história é essa, né? Muitas vezes o consumidor final não tem esse tipo de conhecimento. Então o intuito do nosso bate-papo de hoje, da nossa universidade, é justamente a gente levar esse conhecimento, ter essa ciência de poder olhar na fatura do cliente e falar, olha só, aqui está ocorrendo uma penalidade, a distribuidora de energia está te penalizando por uma determinada causa. Então hoje o objetivo do nosso bate-papo é basicamente esse, e para a gente chegar nesse objetivo, eu separei quatro temas principais, né, 4 eixos principais. Um primeiro é o conhecimento prévio ou um conhecimento auxiliar que pode nos ajudar nesse assunto. Um segundo é o contexto dessa aplicação, dessa penalidade. Um terceiro ali já são exemplos práticos que a gente vai olhar ali como vem na fatura de um cliente uma penalidade. E por fim nós tiramos as conclusões cabíveis dentro desse tema. Então vamos junto para o conhecimento prévio, né? Como já é de costume nosso, sempre fica aí uma sugestão do que pode ser consultado, de um próprio conhecimento interno nosso, ou até mesmo alguns documentos auxiliares. Mas vamos ver junto aqui o que eu separei de conhecimento prévio. Olha só, dentro da Universidade Wietzler, separei 2 aulas, a 47 e a 49, que respectivamente dizem respeito ao espelho de fatura e às leis e resoluções no setor elétrico. Já já esses 2 temas vão fazer sentido conforme a gente for conversando. E o treinamento 21, que fala lá sobre o Entendendo Economia Exponencial, que é esse produto que dentro, né, desse produto, dessa solução que a gente oferece, um dos pilares de sustentação aí desse produto, dessa solução, é justamente a análise e solução dessas penalidades na fatura de energia do cliente. Então vamos lembrar, sempre tem, né, uma aplicação prática para todos os conteúdos que nós trabalhamos dentro da Universidade Wietzler. Aqui não é diferente, aqui a gente está tratando desses três temas iniciais que eu falei para vocês aí. Espelho de fatura, leis e resoluções do setor elétrico e o Entendendo a Economia Exponencial. Beleza. E também como conhecimento auxiliar, como algo que pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essas penalidades na fatura, né? A gente pode consultar também a chamada Resolução 1000 do setor elétrico, que ela foi assinada no ano de 2021, bem recentemente, e está falando justamente sobre como é calculada cada uma das penalidades que aparecem lá na fatura do cliente. Então, se a gente fosse querer ver onde está na pedra, né, que documento que está apontando para a gente, como se faz esse cálculo dessas penalidades, a gente olha lá para a Resolução 1000 da ANEEL. Beleza, dito isto, né, o contexto que a gente vai trabalhar um pouco para chegar nessas penalidades na fatura de energia elétrica é o seguinte. Vamos imaginar, né, vamos pensar que a distribuidora de energia elétrica, aquela que é responsável por fazer chegar a energia até o consumidor final, ela precisa prezar pela qualidade da energia elétrica. Ou seja, ela precisa estar bem regulada, ela precisa estar dentro do que foi contratado por aquele consumidor final, precisa atender uma energia de qualidade para todos os seus consumidores. Beleza, então a distribuidora ela vai ter essa preocupação, ela tem essa responsabilidade. E como que ela vai, de forma monetária, né, de forma financeira, como que ela vai poder penalizar esses clientes e por quê? Veja bem, 2 ocorrências que geram esse tipo de preocupação para a distribuidora são as que eu coloquei aí no nosso slide. A primeira é esse fornecimento de energia. Como eu havia falado, é a distribuidora que ela é a responsável por fornecer energia, por fazer chegar a energia elétrica até o consumidor final. Então essa é uma primeira responsabilidade da distribuidora. Em segundo ali, a gente tem a manutenção da rede elétrica.
Ou seja, a todo momento ela está realizando ali ações preventivas, ações corretivas, para que essa energia continue chegando com qualidade até o consumidor final. Então essas aí são as atribuições básicas de uma distribuidora. Até deixei a bandeira aí de alguma delas no nosso slide para mostrar quem são esses players, né? Quem são esses agentes do nosso setor elétrico. Então, por enquanto, o que é importante saber é a obrigação da distribuidora. Olha, qual que é o papel da distribuidora? É distribuir energia, é fazer com que chegue até o consumidor final. Beleza, então essas duas aí são as principais atribuições e obrigações das distribuidoras de energia elétrica. Beleza, então, recapitulando, ela precisa prezar pela qualidade da energia elétrica. Então quer dizer que se algum consumidor final, estiver interferindo nessa qualidade, ela vai ter por obrigação corrigir essa falta de qualidade na rede, ela vai precisar corrigir de alguma forma bem técnica ali, para poder manter essa qualidade, para chegar a uma energia ali equilibrada até o consumidor final. Então, possíveis distúrbios, possíveis sobrecargas na rede, ela precisa proteger os demais consumidores da rede. Então, justamente aí a gente já tem o começo da pista aí de como é feita essa penalidade e da razão que a distribuidora, na verdade, pode cobrar essa penalidade de um consumidor final. Então a gente está vendo aí as duas principais penalidades que acontecem e que a gente encontra dentro da fatura de energia de um consumidor de alta tensão. Primeira dela ali, né? A primeira dessas duas penalidades. Ultrapassagem de demanda. Perfeito, isso aí vira e mexe a gente encontra nas faturas, a gente acaba esbarrando nelas. E qual que é o significado, né? Poxa, olha, o que é a demanda contratada, né? A gente acabou de falar, ultrapassagem de demanda. Então significa que a gente tem uma referência de demanda. Demanda é aquela reserva de potência que é feita na rede. Ou seja, olha, me reserva uma certa quantidade de potência aí, que eu, consumidor final, eu, consumidor da alta tensão, vou acabar utilizando da sua rede elétrica. Isso é um contrato, né? Isso está lá estabelecido em contrato entre o consumidor final de alta tensão e a distribuidora. Então tem algo chamado demanda contratada. Então é essa certa quantidade de potência que foi reservada. Então, dentro desse limite, o consumidor pode utilizar essa demanda. Beleza. E caso ele utilize além dessa demanda, ou seja, caso a demanda registrada, que é o que de fato ele usou, ultrapasse a demanda contratada, aí ele vai acabar pagando uma penalidade. Porque caso um consumidor final de alta tensão utilize uma demanda acima da contratada, basicamente ele está dando uma sobrecarga no sistema. Ele está utilizando mais do que a distribuidora estava esperando que ele utilizasse. Então, de uma certa forma, ele vai interferir na qualidade da energia no âmbito regional ali de onde ele estiver inserido. Então, basicamente, essa primeira penalidade diz respeito a essa ultrapassagem de demanda utilizada. Beleza, então essa é a primeira das duas penalidades que eu trouxe aí para a gente dar uma conversada, sendo que a segunda é a chamada consumo de energia reativa. Beleza, mas na fatura muitas vezes a gente encontra algo como energia ativa, né? Consumo ativo, energia ativa. Então basicamente a gente vai prestar sempre atenção nessa palavra ativa para encontrar o consumo de energia normal que aquele cliente da alta tensão teve. Beleza, até aí tudo bem. Mas aqui eu estou falando que tem um consumo de energia reativa. Ou seja, agora a gente vai precisar usar a imaginação um pouco e pensar que toda energia tem uma parte ativa e uma parte reativa. A parte reativa, ela serve para magnetizar algumas máquinas. Ela é importante para poder dar partida nas máquinas. Ela, em até uma certa medida, faz sentido. Ela é importante, ela é essencial para algumas máquinas funcionarem. Beleza. Porém, existe um certo limite, porque essa energia reativa ela é também tida como uma sujeira, como algo indesejado, caso ela seja encontrada em maior quantidade na rede elétrica. O que eu quero dizer com isso, né? Deve haver um certo equilíbrio entre a parcela ativa e a parcela reativa. Que equilíbrio que é esse, né? Não é 50-50. Na verdade, o equilíbrio permitido pela distribuidora e até permitido em âmbito nacional, por isso indicado
a leitura da resolução 1000 da ANEEL, que ela indica, olha, qual que é o nível de tolerância máximo de energia reativa, né? É 8%. Então, quando a gente pega ali os dados de medição, quando a gente vai dar uma ferida um pouquinho mais detalhada nos dados de consumo de uma unidade consumidora em alta tensão, a gente vai acabar encontrando ali uma certa quantidade de energia reativa. E caso ela ultrapasse ali um certo valor de composição, que é mais ou menos ali 8%, né, que a gente costuma chamar de fator de carga ali, um fator reativo ali, então esse fator é justamente esse que a gente precisa prestar atenção para ele não extrapolar. E também a gente tem a nossa solução interna aí, que é também aplicada em larga escala, não somente dentro do nosso time, mas também por outras empresas, que é o chamado banco de capacitores, que vai estar ali para regular, para reajustar essa parcela entre energia ativa e energia reativa. Então vamos lembrar que sempre está ali no limiar desses 8%, e caso esse valor suba para mais do que 8% dessa proporção, acaba sendo cobrado uma penalidade, visto que energia reativa em excesso na rede também cai a qualidade da energia elétrica. Beleza, então essas são as duas penalidades que a gente vai trabalhar no nosso bate-papo de hoje. Mas qual que é o custo dessas penalidades, né? Aqui eu falei até agora, né, na coisa da teoria, poxa, reservou um certo tanto de potência, ultrapassou, né? Mas quanto que eu vou pagar por essa ultrapassagem? Ah, tem uma certa tolerância de energia reativa, mas se passar desse limite, quanto que vai custar? Aqui eu trouxe alguns exemplos, só para a gente bater o olho e entender qual é o nível de gravidade ali financeiro para um cliente que acabe caindo aí nessas duas penalidades, que não tem uma gestão ativa como é o do nosso time da Witzler. Então, quem está desamparado aí e acaba sofrendo com uma ultrapassagem de demanda, vai pagar 2 vezes a tarifa regular da demanda. Ou seja, peguei um exemplinho aí, por exemplo, da CEMIG. Como que a CEMIG trabalha esses quesitos, qual que é o valor cobrado por ela? Então, a tarifa regular são R$ 19,19. Para demanda regular, né, para a tarifa regular dela, então é cobrado R$ 19,19 para cada quilowatt registrado, beleza, então isso aí é o normal, tranquilo. Então a ultrapassagem de demanda vai custar quanto? Eu até deixei bem claro aí, né? Tarifa ultrapassagem, 38,38, justamente o dobro da tarifa acima. Ou seja, para cada quilowatt ultrapassado daquela contratação que foi feita, daquela reserva que foi feita, vai ser cobrado o dobro da tarifa regular. É um quesito bastante sensível, dói no bolso, isso aqui é o dobro da tarifa regular, então quando uma unidade consumidora acaba ultrapassando a demanda, acaba saindo bastante caro aí para o cliente final, isso aí dói no bolso. Isso aqui, quando o time comercial acaba encontrando essa ocorrência numa fatura, né, num cliente aí, é muito interessante de ser trabalhado, é muito interessante de ser colocado um holofote para mostrar que se tivesse com a gente, se tivesse com um time de gestão amparando ali, podendo dar essa consultoria, dificilmente teria caído num tipo de ocasião como essa de demanda ultrapassada, né, de ultrapassagem de demanda. Então, só para ter uma ideia aí, sensibilidade de números, a tarifa de ultrapassagem é o dobro da regular, beleza. E a tarifa de reativa excedente, ou seja, ultrapassou o limite de energia reativa na rede, quanto que é pago, né? Qual que é o custo disso? É equivalente à tarifa de energia B3 da residencial. Da residencial não, perdão, a B3 é a comercial. Então é equivalente, o preço, né, o custo da energia reativa excedente é igual à energia da baixa tensão comercial. Mas dito isso, não dá muita sensibilidade, por isso que eu trouxe ali o exemplo numérico da CPFL Paulista, que ela traz ali, né, ó, reativo quilowatt-hora no fora ponta e no ponta. Dá para ver também que é o mesmo valor, ou seja, não tem uma diferenciação, visto que a baixa tensão não tem diferença, né, nos dois postos tarifários, tanto no ponta quanto no fora ponta. Então você nota aí como é o mesmo valor de R$ 318,84 para cada megawatt-hora
de energia reativa consumida além do estipulado, além daquele limite natural que a gente tem. Então aqui está um pouquinho de sensibilidade numérica. O reativo, muitas vezes, ele não tem um peso tão significativo dentro da fatura, porém é sempre importante a gente ter aí no radar para poder orientar um cliente, para poder orientar um colega que está participando de uma reunião e pode contribuir com esse tipo de conhecimento para o consumidor final. Prosseguindo aí para os nossos exemplos, aqui eu quero dar ênfase no quesito da demanda, tá? Aqui a gente vai ter dois formatos que a gente pode analisar com relação ao dimensionamento de demanda. Aqui eu estou trazendo um recorte de uma fatura já interna nossa, aí, de um cliente nosso, que eu trouxe a parte que mais nos interessa, a parte que está mostrando de fato a penalidade na fatura que apareceu. Então veja só como na última linha ali, que eu deixei um pouco mais grifado, está falando ali, né? É uma fatura da CPFL Paulista. Está falando ali, olha, demanda Ultrap em kilowatt Tuesday, referente ao mês de maio. Ou seja, ultrapassagem de demanda que ocorreu no mês de maio. E de quanto foi? Foi de 85 kW, aproximadamente aí, 85,16 kW de demanda que foi ultrapassada, que foi além do estipulado. Então vamos pensar, olha só, a demanda registrada logo acima, de 380,16, ela é o valor total, ou seja, qual foi o tanto que foi utilizado nesse mês de maio. Olha, instantaneamente, a demanda é sempre isso, né? Instantaneamente, registrou-se uma demanda de 380,16. Esse foi o maior valor de demanda instantânea que esse consumidor registrou durante o mês de maio. Só que ele tinha uma reserva muito aquém, muito abaixo desse uso dele. Enquanto ultrapassou, né? Ultrapassou em 85,16. Ou seja, fazendo umas contas meio de cabeça aqui, se a gente fosse subtrair um valor do outro, ele tem como reserva 295 kW. Ele reservou 295 e utilizou 380. Então dá para a gente ter uma ideia que ele de fato sobrecarregou instantaneamente a rede da CPFL Paulista e por isso ela tem o dever, a obrigação de penalizar esse cliente, essa unidade consumidora e ressarcir até os investimentos que ela precisou fazer para contornar esse momento em que foi utilizado mais da rede elétrica do que estava se esperando, do que estava contratado. Então, somente nessa linha da fatura aí, foi aí cerca de R$ 3.600, que é a coluna mais à direita aí. E até, voltando uma coluna à esquerda, dá para ver que a tarifa regular ela está custando R$ 21,34, enquanto essa ultrapassagem custou R$ 42,69 por quilowatt. Então, de fato, é bem salgado esse tipo de penalidade. Aqui, nesse slide, eu trouxe um pouquinho um esquemático, né, das contas que foram feitas da situação atual e da penalidade que aconteceu com esse cliente e com economia exponencial, o que teria acontecido caso a gente já pudesse ter intervido nessa situação. Então vamos lá, situação atual, como eu havia falado. Reservou 295, utilizou 380. Quanto de ultrapassagem? Fez uma subtração do outro ali, arredondei, né? Tirei aquele 0,16. Então, arredondando, dá 85 kW de ultrapassagem. Beleza. Qual que é o custo atual dessa ultrapassagem? Então, vamos lá, demanda registrada, então utilizou 380, vezes o preço padrão de R$ 8.000, R$ 113 ali mais ou menos, né? Que é a primeira linha daquela coluna à direita. Então, a demanda registrada, 380 vezes o preço padrão. Linha de baixo, demanda ultrapassada, 85 vezes o dobro, vezes o preço regular dobrado, ou seja, R$ 3.600 aproximadamente. Qual que é o custo total dele com a demanda? É um total de 11.742 somente na parcela referente à demanda. Beleza. Se tivesse dentro da economia exponencial, se a gente já pudesse estar fazendo
a gestão desse cliente. Como que a gente pode mostrar para o cliente, né, através de um cálculo rápido, qual é a vantagem instantânea ali, a vantagem imediata que a gente consegue trazer para ele. A nova demanda contratada, se a gente fosse ajustar, eu sugeri um valor aí de 400 kW, que poderia suprir aí esses meses de maior uso dele. Então, se reservar 400 ele continuar usando 380, vai ter 0 kW de ultrapassagem, ou seja, reserva 400, usa 380, beleza, está dentro da margem, e vai ter uma sobra ali de 20 kW. Vai ter uma demanda isenta de tributos de 20 kW. Beleza, pulando então para a coluna da direita, a gente vai ter o custo otimizado, ou seja, olha como vai cair o preço a ser pago pela parcela de demanda. A gente está vendo ali o custo da demanda registrada, que está sendo 380 vezes os mesmos 21,35 lá de cima, ou seja, a primeira linha é igual nas duas situações. O que muda é a partir de agora. Ultrapassagem, zerou, não tem mais ultrapassagem. Beleza. Qual que é o custo da isenta? É 20 vezes 17,50. Por quê? 17,50 não tem o ICMS incidindo nesse preço, nessa tarifa. Então fica 20 vezes 17,50, que dá um total de R$350. Fechando tudo, somando tudo, na parcela demanda para esse cliente dentro da economia exponencial, a gente encontraria um valor aí aproximadamente de R$ 8.400. Uma diferença de R$ 3.200, R$ 3.300 aproximadamente, uma economia de 28% no custo da demanda desse cliente. Ou seja, a gente já enxugou aí aqueles 3.000 de ultrapassagem que nós encontramos naquele print agora há pouco que a gente viu. Isso entrando em contato com a distribuidora, isso foi feito através de uma solicitação de aumento de demanda. A gente vai lá, verifica se o cliente tem condições físicas, né? Tem um poste, tem um transformador que consegue comportar esse nível de reserva de potência. Então a gente prova com o projeto das instalações elétricas do cliente, demonstra que é possível fazer esse tipo de reserva, então a distribuidora atualiza para esse valor de 400 kW, por exemplo, e acaba parando de pagar essa ultrapassagem que ele vem pagando até então. Então aqui é só um ensaio, é só um rascunho de como é feito o procedimento dentro do economia exponencial. Beleza, também tem o outro lado da moeda, que o economia exponencial também atua, agora falando um pouco de lado da penalidade, mas ainda falando sobre demanda, tem muitos casos que é feita uma reserva maior do que o necessário. Se até então a gente estava falando da ultrapassagem de demanda, aqui eu trago um caso breve que eu pude deixar aí alguns cálculos. Fiquem à vontade para repetir os cálculos, para reforçar esse tipo de linha de raciocínio, porque ganha muito cliente, ganha a confiança deles, traz eles para perto, mostra que você entende do assunto. Então isso aqui são algumas continhas de subtração e multiplicação que podem fazer toda a diferença, tanto no cálculo da ultrapassagem de demanda, quanto aqui na sobrecontratação, ou seja, reservar mais potência do que precisa. Então aqui a gente está falando de um caso em que reservou 95 e está usando somente 42. Então dentro de um caso desse a gente também consegue enxugar um pouco essa reserva e contratar algo mais condizente com a realidade do cliente, em que ele para de pagar essa reserva que ele não vem utilizando ao longo do tempo. Então fiquem à vontade para repetir os cálculos e me chamar ali no Teams para a gente poder revisar esse caso todo. Conclusões cabíveis dentro de todo esse bate-papo que eu propus aqui hoje para a gente. Primeiro, qual que é a obrigação da distribuidora? Qual que é o papel da distribuidora? É fazer com que a energia elétrica chegue com qualidade até o consumidor final. Esse é o papel da distribuidora, tanto no cativo quanto no livre. Isso independe. Sempre o papel dela é ser as linhas físicas, né? É ser responsável pelas vias físicas até a porta do consumidor, até a unidade consumidora daquele cliente, daquele consumidor final. Então o papel da distribuidora sempre foi e sempre vai ser de distribuir energia, será responsável pelas vias físicas. Beleza.
E no mercado livre de energia, o que muda? Por quê? No mercado cativo, né, no ambiente cativo, a distribuidora ela é responsável pelas vias físicas e por gerar energia, né? A gente dá dinheiro para ela tanto por ter gerado energia quanto por estar fazendo a energia chegar até nós. E no mercado livre, né, quando um consumidor de grande porte consegue ir para o mercado livre de energia, o que muda? A distribuidora permanece responsável pelas vias físicas, por abastecer de energia aquela unidade consumidora. Porém, a gente está mudando a origem dessa energia que está sendo consumida. Ou seja, a gente está trocando a geradora de energia. A gente está pagando para outra fonte de energia mais renovável, mais limpa, mais acessível. Então a gente está fazendo essa mudança de geradora de energia, sendo que a distribuidora permanece responsável pelas vias físicas. Beleza. Então, já que ela é responsável por tudo que é via física, ela precisa prezar pela qualidade. Por isso que existe o papel aí, essa ferramenta de penalidade na fatura de energia. Ou seja, se tiver algum consumidor de energia que está utilizando de forma irregular, que está sujando a rede, que está sobrecarregando a rede, ela tem o direito e o dever de penalizar financeiramente esse consumidor final e ser ressarcida pelo que ela teve que investir para segurar as pontas e atender esses consumidores finais. Beleza. Então, a gente falou tanto de demanda subcontratada, que é aquela penalidade de ultrapassagem de demanda, e também a gente acabou aproveitando o bonde aí, acabou falando sobre a demanda sobrecontratada, que é aquela que você reserva bastante, mas usa pouco. Então a gente pôde falar dessa penalidade da demanda, a gente conseguiu falar desses dois aspectos, mas também a gente falou um pouquinho aí, não entramos muito em detalhes, mas também está no nosso radar bater um papo sobre energia reativa, que acaba sendo essa sujeira dentro da rede elétrica, que a distribuidora precisa tomar cuidado porque ela interfere na qualidade da energia que chega até o consumidor final. Então, se tiver alguém extrapolando com uma energia reativa excedente, aí a distribuidora vai lá e penaliza esse cliente. Lembrando que o remédio para esse mal, para essa dor, é o famoso banco de capacitores, que é o responsável por estar sempre equilibrando a parcela de energia ativa e energia reativa. Beleza. Então, por último, aí eu deixei a possibilidade de cálculo de retorno imediato em até 3 meses. Ou seja, muitas vezes a gente vai se deparar no economia exponencial com aquela famosa economia imediata e depois a economia do mercado livre de energia. O que é isso, né? Olha, tem uma parcela que a gente já consegue entregar para um cliente já no ano de 2023. Por quê? É uma parcela que não diz respeito ao mercado livre de energia, que é justamente essa história de penalidade. Ou seja, se um cliente está sofrendo com penalidade, a gente já ajusta agora todo esse quesito de demanda, de energia reativa, a gente já vai atrás. Por isso que a gente fala em economia imediata ou em até 3 meses, que é o tempo ali de faturamento para a distribuidora ajustar o novo valor de demanda contratada. Então, basicamente por isso, a gente consegue abrir em 2 parcelas. Economia imediata, através da solução dessas penalidades, e uma economia posterior, assim que o cliente acabar migrando para o mercado livre de energia e utilizando toda a energia renovável e mais barata que está à disposição dele. Bom, então foi isso. Essa foi mais uma Universidade Wetzler. A gente pôde falar um pouquinho sobre as penalidades que a gente encontra na fatura de energia do grupo de alta tensão e como nós solucionamos elas através do Economia Exponencial. Agradeço a você, agradeço a sua atenção e até uma próxima. Tchau, tchau.